Olá, corretor, tudo bem? Eu sou Angélica, sou corretora de seguros. Hoje vamos falar aqui sobre o seguro fiança locatícia, quais são as coberturas que podem ser contratadas nesse seguro para amparar tanto você na imobiliária quanto o proprietário do imóvel, no caso do inquilino ficar inadimplente ou causar danos ao imóvel. Eu trabalho aqui na minha corretora especificamente com o seguro fiança locatícia da seguradora Porto Seguro, né? Assim como você também, como corretor de imóvel, deve ter seus fornecedores, seus prestadores de serviço que você prefere trabalhar. Eu prefiro trabalhar com a Porto porque eu acho ela a seguradora mais rápida, né? Tem a indenização aí mais rápida, os processos são mais simples da gente poder dar sequência e resolver isso da maneira mais simples, tanto para você como imobiliária, quanto também para o proprietário do imóvel, tá? Então vamos começar entendendo que um seguro fiança locatícia, ele é impossível a gente saber o valor dele antes de jogar os dados do cliente no sistema, tá? Não tem como eu falar assim, o cliente vai alugar um aluguel de vai alugar um imóvel de R$1.000 e eu preciso saber mais ou menos quanto vai ficar esse seguro fiança. Não tem como eu te falar. O preço é personalizado pelo CPF de acordo com cada cliente. Então, as cotações, elas podem serem feitas ali na hora com o inquilino, né? Inclusive, pode ser até feito a cotação para mais de um inquilino também. Por exemplo, marido e mulher compondo ali a renda para poder alugar um imóvel, né? É possível fazer ali a cotação já colocando os dois CPF deles e compor as duas rendas deles, né? Também irmãos, né? Pai, filho, desde que tenha ali, né, um vínculo, tem como fazer dessa forma. Mas vamos falar aqui hoje especificamente das coberturas, tá? Quando a gente entra lá para simular um seguro, a gente coloca os dados cadastrais ali, né? Ou da empresa, ou quando é um aluguel comercial, ou, né, os dados do CPF do cliente, dados cadastrais quando é um aluguel de uma residência. E a gente tem que informar quais as coberturas a gente quer que a seguradora vai amparar naquele contrato. Então, a primeira cobertura dela, a principal, a cobertura básica, é a cobertura de aluguel. Porque todo seguro, qualquer especialidade de seguro, ela tem que ter pelo menos uma cobertura contratada, que é sempre aquela cobertura básica. Senão, esse seguro não vai poder existir, ele tem que ter uma cobertura. No caso do seguro fiança, a cobertura é a cobertura básica, a cobertura de aluguel. Então, quando eu for lá colocar, eu vou colocar o valor do aluguel e esse vai ser a cobertura de aluguel. Então, vamos citar aqui, vamos trabalhar um exemplo de R$1.000. Aluguel, cobertura de aluguel, eu vou colocar lá R$1.000, que é o valor do aluguel, tá? O que isso vai significar? Que o cliente você fechou esse seguro fiança, efetivou, o cliente assinou, se mudou para o imóvel, né, venceu a primeira parcela do seguro, do aluguel, ele não pagou, você vai cobrar dele essa parcela, tá? Então, qual que é a maneira de você fazer isso? Você tem que emitir um boleto, ou você tem que ter um comunicado, você tem que ter alguma maneira de provar que você enviou essa cobrança para ele, que ele não te pagou e que você está aguardando ele regularizar essa inadimplência. Após vencer o segundo aluguel atrasado, você vai já repassar para a seguradora. Ou seja, na verdade, para mim, que sou corretora, a gente vai fazer o comunicado para a seguradora. Por quê? A seguradora, a partir desse momento, da segunda parcela, ela é quem vai cobrar do inquilino, tá? Então, você, a partir daí, não tem mais que tomar nenhuma providência, a não ser somente na primeira inadimplência do primeiro mês. Depois, é com a seguradora. E aí, o que vai acontecer? A seguradora vai fazer algumas tentativas de cobrança. Se em 15 dias não der certo, a gente já vai providenciar para ela os documentos ali, o contrato assinado, né, o que foi assinado no momento de fechamento do seguro, e enviar para ela para que ela repasse para você, como imobiliária, se tiver procuração do imóvel, do proprietário do imóvel, ou para o proprietário mesmo, o valor ali daqueles aluguéis atrasados, inclusive a parcela também do seguro fiança, né, se a imobiliária tiver arcado com esse seguro fiança. Então, funciona dessa forma. E até quando que a seguradora me paga essa cobertura de aluguel? Por até 30 meses. Então, fechei o seguro ele vai ter um contrato ali de 1 ano, né, de vigência, junto com o contrato do imóvel. Posso fechar por mais tempo? Posso fechar por mais tempo também. Mas a grande maioria sempre é anual, né? Fechei o seguro por 1 ano e lá na 6ª parcela o cliente não me pagou mais. Enquanto a seguradora não entrar com ação de despejo e ela não retirar esse cliente do imóvel,
você como imobiliária vai receber essa parcela do aluguel, tá? Então, quanto a isso, a partir da segunda parcela você recebe por até 30 meses. Se for um aluguel mais caro, acima de 20 mil, 25 mil, aí o valor do aluguel tem algumas regras específicas, mas aí a maioria dos contratos que vai até esse valor é até 30 vezes. A outra cobertura que pode ser contratada é a cobertura de IPTU. Alguns estados, algumas cidades, né, algumas imobiliárias têm o hábito de cobrar o IPTU do inquilino, outros lugares não, então isso vai depender. Se for de responsabilidade do inquilino esse IPTU, você vai colocar lá na cobertura o valor do IPTU médio que você sabe que vai ser cobrado, tá? Então, lá sempre, nas coberturas do seguro, você vai colocar o valor da verba, o valor ali daquela cobertura, tá? Quando te pedir o valor, porque tem cobertura que é valor e tem cobertura que não. A próxima cobertura, que é o IPTU, é o valor que você vai colocar. Um exemplo, R$400, 500, 1.000, né? O valor que foi o IPTU. O IPTU também, ele é considerado uma cobertura junto dali do aluguel, então ela também vai ser repassada aí até 30 vezes, tá? O valor que você coloca ali do IPTU é o valor anual dividido por 12 meses, tá? O valor mensal ali do IPTU, tá? A outra cobertura também que você pode receber por até 30 meses, né, é a cobertura de condomínio, porque se você está alugando um apartamento e ele fica inadimplente com esse condomínio, enquanto ele estiver residindo ali naquele apartamento, as despesas de condomínio estão sendo cobradas, né? Então, se ele não está pagando, se o inquilino não está pagando, a seguradora, enquanto ela não retirar ele daquele imóvel, ela vai pagar. Então, a cobertura de aluguel, a cobertura de condomínio, a cobertura de IPTU, elas são até 30 meses, aí a seguradora vai arcar com ela ou até retirar o inquilino ali do imóvel, tá? As outras coberturas que podem ser contratadas também é a cobertura de água, de luz e de gás. Elas também vêm separadas lá na cotação, tá? Na apólice, então você vai colocar um valor para cada um. Então eu quero colocar ali, eu sei que esse imóvel tá alugando ali, é uma pessoa só que está alugando o imóvel, né? Não vai ter um consumo tão alto de água, eu vou colocar R$100 de água, vou colocar R$200 de luz, vou colocar o valor que é do gás ali, que o condomínio, que o prédio me cobra, que é R$100. Então esse valor aí é um valor médio que você tem que saber. Você pode até pedir, né, para esse inquilino apresentar para você a conta de energia que ele tinha no outro imóvel onde ele morava, né, para você ter uma ideia aí da média do quanto ele gasta aí de energia, de água, né, ou de gás canalizado. Porque essa cobertura ela é uma verba e quem determina ela é você como imobiliário no momento ali de preencher o valor do seguro. Essas coberturas de água, luz, gás canalizado, né, a seguradora ela vai arcar até 6 vezes o valor dessa cobertura. Então, ou é o valor ali da conta de água, da conta de luz em específico, se ela for menor do que o valor que você colocar no apólice, ou por até 6 meses ali o valor, enquanto a seguradora não resolver ali com o inquilino se tira ele ou se não tira, tá? Mas o limite dessa cobertura são 6 meses. Se ele ficar mais de 6 meses, aí a partir desse momento a seguradora também não tem responsabilidade sobre isso. Se ele também não pagar, né, são despesas que se o inquilino não pagar, a empresa de água e de luz vai lá e corta para ele ali aquele consumo, né? Então ele também fica aí desamparado. Então, quanto a isso também é uma maneira que a situação acaba se resolvendo sozinha, né? Que se ele fica mais de 3 meses sem pagar uma água, por exemplo, a companhia de água vai lá e corta aquele consumo dele, né? Corta a conta dele de energia e ele não pode consumir. A outra cobertura que você pode contratar nesse seguro é a cobertura de multa contratual, tá? Então, assim, a multa contratual, você vai colocar a multa que for lá no contrato, que você negociar, ou que o proprietário te pedir para você colocar no seu contrato, ou que seja padrão aí da sua imobiliária de cobrar. Porém, a seguradora, ela tem a seguinte regra: a multa contratual dela, né, ela vai ser 3 vezes o valor do aluguel, tá? Então, quando você for lá colocar no sistema a questão da multa contratual, você só vai responder se você quer contratar essa cobertura ou não, sim ou não. Multa contratual, sim, quer dizer que se o inquilino sair desse imóvel antes, né, e fizer a rescisão ali do contrato e não pagar essa multa contratual, a gente vai acionar a seguradora e a seguradora vai reembolsar, né, você como imobiliária até 3 vezes o valor do aluguel ou até o valor da multa específica do contrato, tá?
Porque se a multa contratual for, por exemplo, R$ 900 e 3 vezes o valor do aluguel der R$ 2.500, a seguradora vai te pagar ou o que está no contrato ou o limite da cobertura, tá? O que for ali primeiro, que alcançar o valor primeiro. As outras coberturas que tem como contratar nesse seguro é a cobertura de danos ao imóvel, a cobertura de pintura externa e a cobertura de pintura interna. Essas coberturas aí de danos ao imóvel, ela também é determinada uma quantidade de vezes do valor do aluguel. Então, danos ao imóvel são todos os danos que ocorreram no imóvel, na estrutura do imóvel, tá? Danos em pias, torneiras, portas, janelas, né? Tudo que for fixado ali à estrutura do imóvel, box, né? Tudo que for fixado à estrutura do imóvel, que acontecer esses danos, a seguradora ela vai se responsabilizar por até 3 vezes o valor, tá? Do aluguel. Então também é determinado de acordo com o aluguel. Se o aluguel for R$ 1.000, né? Você vai apresentar para a seguradora ali todos os orçamentos referentes junto com a vistoria do imóvel, os orçamentos de reparo, né? E a seguradora vai arcar com aquele valor que você apresentou até o limite de 3 vezes o valor do aluguel, tá? Porque sempre quando é multiplicado pelo valor do aluguel a cobertura, esse é o limite que a seguradora vai arcar. Pintura interna, o próprio nome já diz respeito à pintura interna ali do imóvel, a pintura externa a mesma coisa, mas são coberturas separadas, então você vai ter que contratar a pintura interna e a pintura externa. Isso porque, por exemplo, os apartamentos normalmente cobram só a pintura interna, né? A pintura externa é de responsabilidade do condomínio, então isso não entra como custos do inquilino, por isso que a seguradora separa. Também é até 3 vezes o valor do aluguel, tá? O cliente saiu, não pintou o imóvel, né? A seguradora teve que entrar, ou às vezes nem teve que entrar com a ação de despejo, mas o imobiliário foi lá, devolveu a chave e não pintou o imóvel, não fez esse acerto com a imobiliária. E aí a imobiliária vai fazer ali todos os orçamentos, apresentar para a seguradora quanto fica para fazer o reparo daquele imóvel da pintura externa e depois separadamente da pintura interna, e ela vai pagar o limite de até 3 vezes o valor daquele aluguel, daquele contrato, né? Então são todas essas coberturas que pode te amparar em todos os sentidos. Então, cobertura de aluguel, de IPTU e de condomínio, a cobertura de água, luz e gás encanado, multa contratual, né? E a cobertura de danos ao imóvel, pintura interna e pintura externa, tá? Isso daqui foi só um resumão para você entender mesmo o que você está amparado, né? E até o limite de cada cobertura. Lembrando que sempre que for fazer a simulação, quanto mais coberturas você contratar, mais oneroso fica o seguro. Quanto menos cobertura você contratar, menos oneroso vai ficar esse valor do seguro. E o valor do seguro, ele é sempre calculado no CPF ali de cada pessoa, no CNPJ de cada empresa que precisar fazer a simulação, tá? Se tiver alguma dúvida, se precisar falar comigo, eu vou deixar aqui abaixo, aqui do lado, os meus contatos. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Se você achou válido, compartilhe aí a página, esse vídeo com um colega seu corretor de imóveis, tá bom? Até mais!